Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz um vídeo aqui por recomendação de um aluno do nosso curso de eletrônica online, que ele trabalha com a parte de refrigeração, climatização e essa parte de linha branca, tá? E na aula lá a gente abordou, fez um tutorial completo sobre a placa de potência Einstein 2, né? Que é uma placa que atende tanto as máquinas de lavar roupa da Brastemp como da Consul. Abordei um pouquinho também a placa interface, mas muito superficialmente, né? De qualquer forma, deu para ter um bom entendimento sobre as duas placas e os defeitos que podem estar acontecendo. Tanto é que a gente recebeu relatos do próprio canal do YouTube de alunos que consertaram a placa interface baseado apenas naquele vídeo parcial que teve aí no canal do YouTube, né? Porque sempre, pessoal, no curso de eletrônica, os vídeos são mais longos, tá? Tem duração de horas ali, 2, 3 horas ali, uma aula como essa que vocês vão ser apresentados aqui agora, tá? A gente apresenta todo o estudo do esquema, todos os datasheets, analisa com mais detalhes. Porém, aqui é uma forma de ajudar muitas pessoas com relação a uma parte do esquema, a identificação dos componentes, identificação principalmente dos valores dos componentes, tá? E algumas dicas muito bacanas que eu vou passar para vocês aqui da manutenção dessas placas. Primeiro eu gostaria de esclarecer o seguinte, galera. Eu não sou especialista em placas da linha branca, tá? Eu nunca trabalhei com manutenção de máquina de lavar roupa, com geladeira, micro-ondas. Eu trabalhei muitos anos com telecomunicações, como já falei várias vezes aqui para vocês. Trabalhei com elétrica industrial, trabalhei com redes, né, onde eu me tornei um especialista na área de redes e telecom. Mas como a gente conhece bem a eletrônica, por isso que é importante você conhecer bem a eletrônica, a gente consegue trabalhar com qualquer tipo de placa, desde que a gente se disponha a fazer um pequeno estudo da placa para ver como que ela funciona. Então, como esse aluno pediu aí, não dá para atender todas as solicitações dos alunos, infelizmente o tempo nosso é bem escasso, tá pessoal? Mas isso aqui é uma coisa que talvez ficou engatilhado, ficou devendo, uma área que dá defeito nessa placa, o aluno comentou sobre um transistor MOSFET que tem nessa placa aqui, o Q26, tá? Que é um transistor 1NK60Z, eu tirei aqui o esquema parcial. Muito bem, pessoal, então para nós ligarmos a nossa plaquinha de potência, nós vamos utilizar esse cabo aqui, ó, cabo de força, tá? Cabezinho normal aqui, né? 2 pinos. Eu coloquei 2 terminaizinhos aqui próprio para conexão direto nesse tipo de terminais aqui da placa, tá? E aí nós vamos colocar, não tem lado aqui, qualquer lado, tá? No local identificado como AC1 aqui, tá? E AC2, que são esses aqui que estão mais distanciados aqui da placa, tá? Então, a primeira coisa a fazer, colocamos os terminais aqui. Bom, feito isso aqui, galera, ó, nós devemos saber que no primeiro teste, o AC2 aqui é o ground, tá? Então nós vamos começar a fazer alguns testes de tensão aqui primeiro. Depois nós vamos virar a placa e testar do outro lado, porque aqui nós não conseguimos testar muita coisa não, tá? Então vamos pegar aqui o multímetro. Vamos trabalhar aqui com a escala de 1000 volts contínuo para começar a brincar, tá? Poderíamos até testar primeiro alternado e tal, né? Pode ser, pessoal. Podemos verificar se está chegando tensão aqui e ali. Mas a gente já pode pular a etapa, né? A gente já vai direto para a saída aqui. A gente já vai direto para a saída do resistor, tá? Aqui. Vamos ver onde é que nós poderíamos testar. Se você testar nesse resistor aqui, nesse resistor de fio, você vai pegar uma tensão alternada ainda, tá? Então, onde você vai ter tensão contínua? Nesse resistor aqui, tá? No resistor R88 aqui, tá? Nesse resistor você já vai ter uma tensão contínua retificada e filtrada pelo capacitor. Então nós podemos pular toda essa etapa, a não ser que você não tenha tensão aqui, tá? Aí você vem para cá. Mas se você tiver a tensão aqui, já pode passar direto, tá? Então vamos ligar o cara na tomada. Sempre toma muito cuidado para não encostar em nada. Essas placas não têm isolamento. Qualquer área que você encostar e der aterramento para o chão, tá? Ou com alguma coisa que esteja encostado no chão, você vai levar um choque, pessoal, porque não tem isolamento nessa placa, tá? Então toma muito cuidado mesmo para estar trabalhando com essa plaquinha aí, certo? Vamos ligar na tomada. Já foi energizado, não acende nada, né? Vamos pegar as ponteiras do multímetro. Eu vou medir, pessoal, a entrada da tensão para vocês observarem, tá? Ó, aqui, ó, é os terminais AC1 e AC2, tá? Olha aí, uma tensão de 220 volts entrando, tá? Um pouquinho mais, 222 volts, né? Essa é a tensão de entrada, certo? Olha só. Então, colocando uma ponteira preta no AC1 e a ponteira vermelha no resistor de cá, tem o 222 volts de entrada, tá? Aqui na saída nós vamos ter a mesma coisa, ó. 222 volts saindo no resistor, que vai entrar aqui no varistor, né? E aí depois ele vai seguir na frente e já vai retificar. Então, nós mudamos para 1000 volts contínuo o multímetro. Podemos usar o AC2 agora como referência, tá? E podemos testar aqui em cima, ó. Desse cara aqui, ó, em cima do resistor
88, tá? Então eu estou testando aqui uma tensão de 300. Está oscilando um pouquinho, tá, pessoal? Está chegando até a 317, negativo, né? Significa que o nosso capacitor aqui estão filtrando, os diodos estão trabalhando direitinho e nós temos uma tensão aqui já, tensão principal, tá? Aqui do lado de cá, a mesma coisa praticamente, um pouquinho menos, né? No lado de lá do resistor. E agora não tem muito o que fazer, pessoal. Nós vamos virar a placa, podia até testar aqui a saída do conector já direto, na saída do terminal do CN1, mas o objetivo aqui é mostrar para vocês as tensões da placa. Eu vou desligá-la um pouquinho aqui. Muito bem, pessoal. Então aqui, ó, nós temos o cabo de alimentação, tá? Entrando aqui. O AC2 está para o lado de fora, tá, pessoal? O AC1 está para o lado de dentro aqui da placa, tá? Então o AC2 para o lado de fora e o AC1 para o lado de dentro, tá? Eu vou virar aqui para a gente observar para o outro lado aqui, tá? Olha assim, aqui você está vendo a placa, a câmera menor, pelo outro lado, tá? É importante por quê? Porque aqui, pessoal, ó, aqui então é o AC1, tá? Que é a parte de dentro, tá? Esse AC1, cara, tem aqui um varistor que foi tirado até para manutenção. Ele entra essa parte toda aqui, ó. Toda essa parte aqui é o nosso comum dessa placa, tá? Podemos dizer que é a massa, tá? É aqui que é o nosso ponto de teste, nosso ponto de referência de teste, tá? O outro lado lá, o AC2, vai passar por aquele resistor grande e tal, vai fazendo a alimentação dele. E vem aqui, ó, na entrada da placa, onde está ligada a trilha do AC1, tá? Aqui do AC1. Certo? Ó. O AC1 aqui, se você testar, lá na frente, cara, ó, aqui na frente, eu estou colocando a ponteira, uma das ponteiras do BIP aqui na entrada do AC1, e estou colocando aqui na câmera menor, você está vendo o DZ1 aqui, ó. Ele bipa, tá vendo? Então toda essa parte aqui, tá? Ele é ground, tá? Toda essa parte que vem para cá, né? Vem para cá, essa parte que vai para lá, né? Toda essa parte aqui é ponto de ground. Eu posso usar como referência para usar, para estar colocando a ponteira preta, tá? Então beleza, verificado isso, cara. Eu vou agora colocar em 1000 volts, primeiro 1000 volts contínuo aqui, tá? Testar algumas tensões ali que eu apresentei no esquema para vocês. Lembrando sempre, né? Essa placa tem que estar tem que tomar muito cuidado, né? Porque ela não tem isolamento. Sempre aviso isso, porque nunca é demais falar para vocês, tá? E agora nós vamos testar, pessoal, a tensão nesse cara aqui, ó. Esse dito cujo aqui, que ele é o nosso transistor MOSFET chaveador, tá? Da fonte chaveada. Segundo o nosso aluno, dá muito defeito nessa etapa aqui, tá? Então, é o seguinte, ó, nós temos um resistor crítico aqui que eu já falei, vamos medir as tensões em cima deles agora. Já liguei o multímetro, estou na escala de 1000 volts. Já sei que esse ponto DZ1 é o ponto de ground aqui, né? Então já vou posicionar a ponteira ali. Então tá, estou colocando a ponteira preta aqui em qualquer ponto do ground que eu já expliquei para vocês onde é. Posso pegar até aqui da entrada do AC1 mesmo, tá? E aqui eu vou testar a tensão nesse resistor aqui, ó. Esse aqui é o R3R9, tá, pessoal? Você está vendo a ponteira vermelha ali? É o resistor R80, esse resistor aqui é importante, tá? Ele que alimenta o source aqui, ó, do nosso MOSFET, ó. Esse ponto aqui, ó. Toma muito cuidado em encostar as ponteiras aqui para não fechar um curto, tá? Então você está vendo aqui uma tensão de menos 315 também, que alimenta o source do MOSFET. Aqui na saída, aqui do lado de cá, pessoal, é o gate, tá? Do lado de cá é o gate do MOSFET. Vamos ver que tensão nós temos, ó. Tem uma tensão alta também, em torno de 314 negativo. Nem coloca ali, nem coloca aqui no meio essa ponteira, pelo amor de Deus, pessoal. Coloca pro lado de cá, mas não adianta colocar que você não vai medir nada, ó. Ele faz um barulho aqui no multímetro. Tem gente que diz que até queima o multímetro, tá? Porque nessa etapa aqui, nós temos uma frequência, é a saída do sinal alternado, tá? Então aqui nós temos que medir com frequência mesmo, com frequencímetro, tá? Então vou medir com vocês aqui. Esse meu aparelho não tem frequencímetro, mas esse aparelho aqui tem frequencímetro, tá? Então vou ligar esse aparelho e vou medir com vocês a frequência desse cara aí, tá? Esse aparelhinho aqui é um aparelho que tem frequencímetro, tá? Então vamos fazer o quê? Vamos colocar a ponteira preta no ground também aqui. Qualquer ponto de ground, tá, pessoal? Aqui. Deixa eu escolher um ponto aqui mais fácil, aqui. Todos esses pontos aqui, ele trabalha com frequência, não adianta medir tensão aqui, tá? Aqui está dando 675 Hz. Eu já medi em outras vezes, deu mais tensão aqui, aliás, deu mais frequência, tá? Dependendo do consumo. Essa fonte trabalha com frequência mais alta na medida que tem consumo. Como a placa está desligada aqui, não tem nada conectado, a frequência está baixinha, tá, pessoal? Mas aqui você só testa isso, tá, cara? Isso é importante ou não é importante esse teste que eu fiz aqui agora? Testando aqui
no dreno do transistor MOSFET. Claro que é importante, pessoal. Se tiver a frequência aqui, indica que a fonte está oscilando, tá? Então já indica que ela está oscilando. Mas é só uma maneira, só uma forma de estar mostrando para vocês que o certo, se você tem tensões na entrada, né? E não tem tensão na saída, o problema é que a tensão de saída aqui ela é frequência, então você vai ter que medir depois da bobina, tá? Aqui os terminais do indutor L1, aqui é a saída dele. Aqui você já consegue medir a tensão, tá? Então não precisamos mais do frequencímetro. Depois eu vou voltar no frequencímetro aqui para mostrar para vocês que a frequência aumenta quando eu coloco a placa interface, tá? Então vamos voltar para cá. Aqui agora nós vamos medir a saída, nós já chegamos ali no dreno, né? Vimos que tem a frequência. Aqui eu posso diminuir, pessoal, para 20 volts por divisão, tá? E aí nós vamos estar testando agora aqui. Vamos estar testando aqui a saída, tá? Vou colocar a ponteira preta aqui no ground, né? Que é a mesma trilha do AC1. E vou lá na saída da bobina aqui, ó. Tá? Aqui é a saída da bobina. E vou testar a tensão de saída aqui já, tá? Tá percebendo lá a ponteirinha, né? Aqui na saída da bobina. Você já percebe a tensão principal da placa, tá? Significa que a nossa fonte está funcionando, tá, pessoal? Nosso transistor está chaveando direitinho, está jogando a tensão aqui de menos 4,6 aproximadamente. Essa tensão passa por esse resistor, é uma espécie de um jumper, né? Aqui do lado nós temos o capacitor de filtro, ó, que é o negativo do capacitor de filtro, que é aquele C1, tá, de 220 micro, e ele vai fazer toda a alimentação do circuito aqui, tá, galera? Ele vai vir aqui para o nosso conector, 1, 2, 3, 4, aqui nesse cara aqui, ó. Para evitar colocar no pino 4 do conector aqui, eu vou colocar nesse jumperzinho do lado, no JP5 aqui, ó. Aqui no JP5 dá para testar também, tá, pessoal? Então esse aqui eu estou testando o conector essa barrinha aqui. Estou colocando aqui em cima, cara. Nós estamos medindo uma tensão, cara, de 8 volts. Era para ter 1,85, tá? Talvez a tensão aqui vai baixar quando eu colocar a placa interface. Vamos ver depois, tá, pessoal? A princípio aqui ele está jogando a tensão de 8 volts, tá? Vamos testar depois. No pino 5, que é o pino sequente aqui, ó, nós temos que ter menos 4,5, né? Como eu falei para vocês, é meio complicadinho você colocar aqui, tá? Mas dá para colocar, tá? Esse aqui é o pino 5. Tem que ter uma tensão de menos 4,6, que é a tensão principal. Então, pessoal, com isso nós testamos as tensões dessa placa e sabemos se está ou não está funcionando. Não, como o aluno comentou então, né? O defeito dessa linha do menos 5 volts, que é aproximadamente menos 5 volts, um pouco menos, né? Que alimenta a placa interface, sai desse camarada aqui, que é um transistor MOSFET, que nós acabamos de testar as tensões nele aqui, tá? Você pode estar dando uma verificada, pessoal, em alguns componentes ao redor aqui dessa placa, tá? Caso não esteja oscilando, caso você verifique que a tensão chega aqui no source, né? Que esse resistorzinho está deixando passar, está funcionando ok. Você pode estar testando, ver de repente se não tem algum resistor aberto, algum diodinho queimado, tá? E aí a placa não oscila e passa a não funcionar. Só para concluir, pessoal, antes de seguir em frente, a gente tem aqui, ó, nós temos aqui na entrada, tá? Esses diodos retificadores que eu já expliquei para vocês, o D24, D26 que faz a retificação da tensão negativa, né? Que vai jogar menos 314 para cá. Só que nós temos um diodo aqui que é polarizado diferente, tá? Ele está polarizado de forma a retificar a tensão positiva, tá? Então, na saída desse diodo D15, que você vai ver na placa aí, tá? Tem aqui o diodo D15, ele vai sair e vai nesse resistor, que é esse resistor que você está vendo aqui, ó. Esse resistor aqui, ó, tá? Esse aqui é um resistorzinho R150, deixa eu só confirmar, R150, 200K, um resistor de precisão, filme de vítreo, tá? Então, do lado de cá do resistor, você vai ter uma tensão de em torno aí de 100 volts, tá? Já vou medir com vocês agora, antes de concluir. E na saída, que vai lá para o pino 4 do conector CN1, com a placa interface conectada, uma tensão de 1,85. Desconectado, acabamos de testar ali, né? Eu nem tinha testado antes para ver, até falei para a galera que era 1,85, mas essa tensão de 1,85 é só quando a placa está conectada. Se ela estiver desconectada, a tensão na saída desse resistor aqui é de 8 volts, que é a tensão que vai para o pino 4, tá? Então vamos testar aqui só para ter certeza, pessoal. Aqui eu vou virar a placa, tá? Vou pegar o diodo aqui. Vou pegar o resistor, então eu já localizei aqui onde que está o resistor. Então eu vou ligar de volta na placa, vou ligar de volta na tomada, né? E nós temos o seguinte, cara, ó. Aqui, ó, é a saída do resistor que vai lá para o pino 4, né? E aqui nós temos o outro lado do resistor aqui, quer ver, ó? Nesse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui está ligado aqui no catodo do diodo, o anodo está ligado na entrada, tá? Então vamos testar a tensão aqui para você ver quanto é que nós temos que ter ali, tá? Vou colocar em 200 volts primeiro. Posicionar a ponteira preta num ground aqui.
e medir a tensão na saída daquele resistor R150. Ó, tensão positiva. Então tá, vamos testar de novo aqui. Aqui é a saída, né? Nós temos o 8 volts e a entrada dele aqui, né? Do lado de cá, né? Ele vem aqui, conecta aqui. Nós temos a tensão de 100 volts aqui, tá? Ele vai para o diodo aqui, tá? Depois daqui ele segue para essa trilha e vem até a saída daquele diodo D15 lá, tá? Então mais um ponto que você tem aqui de tensão para seguir como referência na hora que você estiver consertando a tua placa. Nessa placa que nós terminamos, pessoal, agora eu vou colocar a placa interface, vamos ver a frequência aumentar e vamos lá para a placa interface e verificar mais algumas tensões, tá? Desconectei a tomada. Vou agora conectar a placa interface. Colocada a placa interface, agora nós vamos ter... Eu vou ligar ela primeiro aqui para a gente ver, né? Você vai ver que vai acender os LEDs aqui no painel direitinho, né? Vamos ligar a placa interface de volta. Vamos ligar agora o sistema de novo, né? Ok, você está percebendo os LEDs aqui piscando. Ok, certinho. Agora, pessoal, vou testar, né, aquele sinal daquela frequência. Vou desligar de novo, cara. Eu não gosto de mexer com isso aqui ligado, tá? Eu vou medir com vocês a frequência com a placa conectada. Bom, para isso eu vou precisar do meu frequencímetro. Pessoal, o esqueminha que você está vendo lá na frente é o esqueminha que eu tirei na mão, tá? Estou se baseando nele ali, porque não existe esquema dessas placas aqui, né? Então tá, vamos lá. Vamos pegar essa ponteira aqui. Vamos posicionar no ground. Vamos pegar aqui o DZ1, que é um ground aqui. Certo? E vamos testar no dreno lá. Para ver a tensão que nós temos ali, para ver a frequência que nós temos aqui. Percebeu, né? A frequência foi para 2.400 Hz, ou seja, 2,4 kHz. Eu já peguei aqui, testando essa placa, frequências maiores, tá? Mas o consumo aqui deve estar pequeno, não sei o que está acontecendo aqui. De qualquer forma, a frequência é essa aqui, tá? Beleza? Nós podemos até ligar aqui a placa, fazer alguns testes aqui na placa. Apesar que ela já está ligada, tá, pessoal? A placa está ligada já, então já percebeu que a frequência alterou, né? É uma frequência menos de 1.000, já está na faixa de 2.000 e pouco. Indicando que quando tem consumo, a fonte começa a funcionar. Só queria mostrar esse detalhe para vocês aí do oscilador. Vou voltar depois mostrar a frequência para vocês, mas na placa interface, tá? Vou desligar aqui. Pessoal, desliguei a placa. E aqui agora vamos trabalhar com a placa interface aqui agora, tá? Quero mostrar para vocês algumas tensões, medidas, o que você pode fazer aqui na questão da placa da interface, o que você pode estar testando, tá, pessoal? Então é o seguinte, a gente já aprendeu que a tensão de alimentação sai aqui da placa principal e já sabemos que é através do pino 5 e do pino 7, né? No pino 5 e 7 tem que ter uma tensão de menos 4,6 volts. Essa tensão vem para cá, através do cabo aqui do conector, e ela vai alimentar todo esse circuito aqui, principalmente o nosso microcontrolador, tá? Então vamos testar aqui, pessoal, vou mostrar para vocês aonde vocês testam a alimentação desse microcontrolador, tá? Muito bem, pessoal, vou ligar agora da tomada, tá? Vou alimentar nossa placa. Nosso motivo está selecionado aqui em 20 volts, tá? Ela já está piscando ali os LEDzinhos da placa interface, já está alimentada. Eu vou fazer o seguinte, cara, aqui é o conector, tá? Vou pegar, nem vou pegar pelo conector, vou pegar direto pelo capacitor lá, tá? Você está vendo na telinha menor aí, ó? Aqui é o ground do nosso capacitor, né? Capacitor o quê? Capacitor, tá vendo um LEDzinho piscando no canto da tela, né? Capacitor C2, tá? E do lado de cá, nós temos o positivo dele, tá? Então observa a tensão que nós temos aqui, tá? Veja que eu não estou testando em cima do microcontrolador aqui. Tá? É muito perigoso testar aqui em cima do microcontrolador, tá? Percebe? Ó, o pino, tá a marcação do pino 12 aqui, ó, 13, 14, 15. Então eu não testo ali, eu pego alguém do lado aqui para testar, tá? Você está observando a tensão de 4,41. Essa é a alimentação do processador, tá, pessoal? Essa é a alimentação do processador. Aí no esquema eu dei mais uma referência para vocês lá, né? Que é a tensão no pino 34, é isso? O pino 34 está onde, cara? Ó, aqui é o pino 23, tá? Ele termina 33, 34 é aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Que na realidade dá nesse capacitor aqui, ó. Então, eu não preciso testar em cima do pino 34, que é mais perigoso aqui, tá? Eu posso testar aqui do ladinho, que é mais seguro, tá? Onde eu pego uma tensão, né? Aqui de 4,5, que é uma tensão de referência do microcontrolador. Pessoal, então esse microcontrolador aqui não tem muito o que fazer com ele não, tá? Se der defeito nesse microcontrolador,
Como eu falei para vocês, ele depende de um programa que é feito aqui para alguém que trabalha com programação, para alguém que tenha esse programa dessa máquina disponível, tá? Então aqui dentro nós temos uma memória flash que armazena o programa. Existe outros tipos de memória. É um microcontrolador, então não tem como você comprar um parecido e trocar, tá? Se der um defeito nesse microcontrolador, nessa placa, já era, tá, pessoal? De fato, sai muito caro você substituir um microcontrolador e ainda ter o programa semelhante da máquina, tá? Você pode pegar até de uma outra placa, tirar fora esse microcontrolador e colocar. Mas dependendo do modelo da máquina, de repente uma de 9 kg, outra de 11 kg, um é Brastemp, outra Consul, tem uma diferencinha mínima, cara. E algumas funções acabam não funcionando corretamente, tá? Dá para fazer, claro que dá. Algumas funções não funcionam, mas a maioria funciona, beleza, mas eu não recomendo, tá, pessoal? Cada máquina tem um programa, apesar que a maioria é meio bem típico mesmo, tá? Bem típico, dependendo do modelo da placa, por isso que já está especificado, né, se ela for o mesmo modelo. No caso aqui é uma CT27593A, ela vai estar funcionando normalmente. Tá certo, pessoal? E no mais, cara, essas chavezinhas aqui, ó. Essas chaves que vocês têm que estar observando, tá? Essas chavezinhas aqui, ó. SW4, né? Essas chaves aqui vocês têm que estar observando. Né? SW3. No caso de defeitos, é muito comum dar defeito aqui. Aqui eu passei mais um detalhe para vocês na apresentação da tela, uma pesquisa que eu fiz aqui para esse cara. Então eu vou aproveitar, nós já estamos aqui com ele, vamos medir a frequência desse sinal também, tá? Porque assim, ó, se você não tem um osciloscópio, cara, você pode se virar para saber se o processador está funcionando ou não. Você pode vir aqui, se você tem um multímetro com frequencímetro, né? Você pode medir a frequência do sinal ali, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos aproveitar o ground do capacitor C2 mesmo aqui, que é ground mesmo, tá? E vamos testar, vamos verificar o ponto, que é o pino 38, né, cara? Esse pino aqui, ó. Esse aqui é o pino 38, ó. A gente vai ter uma frequência de 453 Hz, tá vendo? Essa frequência aqui é uma frequência que eu testei na prática, tá, pessoal? Não existe esquema, não existe nada, não sei se esse valor aqui é um valor padrão, mas é um valor que eu encontrei como referência para indicar que o nosso microcontrolador está funcionando, tá? Então, no pino 38 tem que ter uma frequência, né? Ponteira preta eu coloquei no capacitor, que é o ground aqui. Ponteira preta eu coloquei aqui no capacitor, que é o ground, tá? E a ponteira vermelha do meu aparelho, tá? Ponteira vermelha eu estou colocando lá no pino 38 e estou medindo aqui uma frequência de 453 Hz. Eu diria para vocês que em termos de teste, cara, o que dá para fazer aqui é isso aí, tá? Verificar se o microcontrolador está sendo alimentado através do capacitor C2 aqui, né? Tem que ter uma tensão em cima dele aqui, dos terminaizinhos dele, de 5 volts, aproximadamente 4,5 volts, né? Uma tensão de referência no pino 34, que eu acabei de testar com vocês também aqui. Depois nós verificamos aqui no pino 38 se existe uma frequência de 453 Hz. Se existir, a placa está funcionando. Por quê, pessoal? Porque às vezes ela está funcionando direitinho, mas tem alguma trilha rompida, alguma coisa aqui que não está dando certo, tá? Então por isso que é interessante a gente fazer uma análise mais profunda da placa ali, tá certo? Mas o que eu gostaria de destacar para vocês, em termos de teste, tá? De algumas medidas, né, cara? Seria essas medidas aqui, tá, pessoal? Então, verifica a alimentação, testa todas essas chavezinhas aqui, né? Vê se estão funcionando. Verifica o clock ali, verifica aquela frequência no pino 38, se existe a frequência ali, tá? Se isso aí está funcionando direitinho, tem as frequências, tem as tensões ali, mesmo assim a placa interface não está funcionando, cara, aí você tem que dar uma verificada, tá, pessoal? Verificada algum diodo, algum transistor, algum resistor que tem nessa placa aqui, tá? E essa chave de programação, você consegue ver se ela está ou não está funcionando, basta você ir apertando ela aqui, mudando ela de posição, você vai percebendo os LEDs mudando aqui, né? Ó, percebe que os LEDs vão mudando aqui a sequência de comando deles, tá? Indicando que essa chave aqui está funcionando. Tá? A placa eu já passei para vocês todas as dicas, a interface é essas dicas que eu teria para passar para vocês. Encerramos então, pessoal, essa parte de demonstração prática das placas, interfaces e placa de potência das lavadoras de roupa Consul e Brastemp. Beleza?